Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, boa noite a todos que aqui estão, né? Findou-se mais um dia, mais uma noite, iniciando aqui o nosso estudo, né? Que nós vamos dar continuidade do livro do profeta Abacuque. Então, eu quero recapitular com vocês, né? Vamos recapitular os acontecimentos, né? Do primeiro capítulo, né? Vamos recapitular. Eu vou acompanhar aqui no meu esboço, para mim não me perder, não é mesmo? Porque muita coisa para botar na memória, né? E aí eu faço um esboço e aquilo que eu vou acompanhando aqui para não esquecer. Aquilo que eu esqueço, a gente acompanha. Mas antes, eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal. Você novo que está chegando, você nova, se inscreve aí no canal. Aos pouquinhos nosso canal está crescendo, glórias ao Senhor, damos graças ao Senhor por isso, né? Temos que agradecer ao Senhor porque Ele tem nos ajudado até aqui, não é mesmo? Eu tô aqui com a Bíblia, uma Bíblia que eu tenho, que é a Bíblia pequenininha, Bíblia Sagrada do Brasil, né? Sociedade Bíblica do Brasil. Essa Bíblia aqui, Sociedade Bíblica do Brasil. E eu vou ler para vocês aqui um salmo que me chamou a atenção porque eu estava lendo e eu queria ler ele para vocês também. Cadê? Eu estava aqui, mas eu acabei fechando. Aqui, não, achei. Salmo de número 44. Esse salmo fala sobre os derrotados, mas confiantes em Deus. Então preste atenção, confie no Criador, naquele que tudo faz pela gente. A gente às vezes fica desanimado, fica triste, né? Por tantas coisas que acontecem na vida da gente. Eu sei que não é fácil, que é muito difícil, porque eu tô aqui de testemunho, né? Eu sirvo como testemunho para vocês que a vida não está fácil. É um levante atrás do outro, é uma tribulação atrás da outra, e a gente tem que se encorajar, né? Pedir a Deus para nos ajudar, que a gente possa sempre estar rejeitando e deixando para trás tudo aquilo que é ruim, né? Gente, eu não recebo isso, eu rejeito isso porque eu tenho um Criador, um Deus que cuida de mim todos os dias, né? Então eu creio naquele que está comigo, temos que crer, acreditar, porque o Senhor, mesmo quando a gente está dormindo, Ele está cuidando da gente, Ele está do nosso lado para nos guardar, nos defender. Ele bota sempre anjos guerreiros para trazer o amor dele e nos salvar, né? Porque o que nos salva é o amor, né? É o carinho, o que nos tira do sofrimento, né? Dessa aflição, é quando nós sentimos o abraçar de Deus, né? O carinho, o amor, a dedicação, o valor, quando a gente sabe que esse Deus nos valoriza. Por isso nós devemos valorizá-lo também e honrá-lo, tá certo? Então eu vou ler o salmo para vocês que fala sobre os derrotados, mas confiantes em Deus. Diz assim, ó Deus, nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos aquilo que os nossos antepassados nos contaram. Ouvimos falar das grandes coisas que fizestes no tempo deles. Há muitos anos, eles contaram como expulsaste os povos pagãos e puseste o teu povo na terra deles. Contaram como castigastes as outras nações e fizeste o teu povo progredir. Não foi com espadas com que os nossos antepassados conquistaram aquela terra. Não foi com seu próprio poder que eles venceram. Eles venceram com o poder do teu poder. Eles venceram com o teu poder, com a tua força e com a luz da tua presença. Assim, tu mostraste o teu amor por eles. Tu és o meu rei
e o meu Deus. Tu dás a vitória ao teu povo. Com o teu poder vencemos os nossos inimigos e com a tua presença derrotamos os nossos adversários. Não é no meu arco que eu confio e não é na minha espada que me dá a vitória, pois foste tu que nos livraste dos nossos inimigos e vencestes aqueles que nos odeiam. Nós te louvaremos o dia todo. Nós te somos gratos para sempre. Mas agora, ó Deus, tu nos rejeitaste e deixaste que fôssemos derrotados, pois já não acompanhas os nossos exércitos. Tu nos fizestes fugir dos nossos inimigos e eles levaram embora tudo o que tínhamos. Tu nos trataste como se fôssemos ovelhas que vão para o matadouro e nos espalhaste entre outras nações. Vendeste barato o teu próprio povo, como se nós tivéssemos pouco valor. Os povos vizinhos, vendo o que nos fizeste, caçoam e zombam de nós. Tu nos fizestes motivos de zombaria para as outras nações. Os outros povos nos desprezam. Estou sempre humilhado e coberto de vergonha, ouvindo as zombarias dos meus inimigos e os insultos dos que querem se vingar de mim. Tudo isso nos aconteceu, embora não tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos quebrado a aliança que fizeste com o teu povo. Não fomos infiéis a ti, nem desobedecemos os teus mandamentos. Porém, tu nos jogastes esmagados no lugar onde estão os monstros marinhos e nos deixaste na mais profunda escuridão. Se tivéssemos deixado de adorar o nosso Deus e orado a algum Deus pagão, tu certamente ficarias sabendo disso, pois conhece os pensamentos secretos das pessoas. Mas por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Acorda, Senhor, acorda. Por que estás dormindo? Levanta-te, não nos rejeite para sempre. Por que te escondes de nós? Por que esqueces dos nossos sofrimentos e das nossas aflições? Nós estamos abatidos, caídos no chão. Estamos vencidos, jogados no pó. Levanta-te e vem ajudar-nos. Salva-nos por causa do teu amor. O reino que Deus lhe deu vai durar para sempre. O rei, ó rei, o Senhor governa o seu povo com justiça. Ama o bem e odeia o mal. Foi por isso que Deus, o seu Deus, o escolheu e deu mais felicidade ao Senhor do que a qualquer outro rei. A sua roupa está perfumada com mirra e aloés. Os músicos tocam para o Senhor, ó Rei, em palácios enfeitados com marfim. Entre as damas da sua corte há filhas de reis, e à direita do seu trono está a rainha usando enfeites de ouro puríssimo. Ó noiva do rei, escute o meu conselho. Esqueça o seu povo e os seus parentes. Você é linda, e por isso o rei vai desejá-la. Seja obediente a ele, pois ele é o seu Senhor. Ó noiva, o povo da cidade de Tiro vai lhe trazer presentes. Muita gente rica vai querer lhe agradar. A princesa está no palácio. E como é linda! O seu vestido é feito de fios de ouro, vestida de roupas coloridas. E, acompanhada pelas suas damas de honra, ela é levada até o rei. Com prazer e alegria, elas chegam e entram no palácio dele. Ó rei,
O Senhor terá muitos filhos, e eles serão reis também, como foram os antepassados do Senhor. E o Senhor, ó Rei, os fará governar o mundo inteiro. A minha canção fará com que a sua fama seja sempre lembrada e todos o elogiarão para sempre. Então, gente, veja bem que salmo, né? Esse salmo está falando de um sofrimento de uma pessoa, de pessoas derrotadas, mas que confiam, não quebraram a aliança com Deus, mesmo Deus estando em silêncio, né? Que Deus, ele fica em silêncio, mas ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Então, aqui está falando sobre derrotados, mas que confiam no Senhor, e que a noiva do rei escuta o conselho, né? Os conselhos, e não esquece que tem um Deus. Não esquece, e ele dá o conselho falando que ela é linda e por isso o rei vai desejá-la, né? É porque ela é obediente, né? Pois o rei então é, é, deseja estar com a noiva, né? E a noiva aqui fala sobre o povo, né? Sobre o povo de Tirol, era todo aquele povo que vivia naquele lugar. Então, eles iriam receber, a noiva no caso, que era eles lá, iriam receber muitos presentes, presentes de abundância, de prosperidade, de paz, de amor, né? Então, aqui a noiva pede socorro, aqui está clamando, pedindo um socorro, né? Que para que esse Deus, né? Não esqueça, né? Que Deus não esquece, não. Deus não esquece de nenhuma das nossas petições. Ele está sempre pronto a nos prover, a nos ajudar. Ele é rei santo, ele é rei lindo, ele é rei bonito, né? Ele é rei sobre todos os reis. É Deus soberano, né? Ele é o nosso Deus. Então eu estava lendo mais cedo, eu li esse salmo, achei interessante trazer para vocês. É um salmo que fala bem da pessoa que está buscando a luz, né? Está buscando, que deixou toda a sua esperança, né? Largou a sua esperança nas mãos de Deus, para que Deus possa vir socorrê-lo ou socorrê-la, né? Eu interpreto aqui como uma pessoa, mas aqui está falando de um povo, né? Que vivia num determinado lugar lá na cidade lá de Tiró que fala, né? Então eu achei muito interessante trazer esse salmo para vocês, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Eu quero falar para vocês sobre o livro do profeta Abacuque, né? E aí eu vou ler o capítulo de número 2 para vocês, e venho com uma explicação bem sucinta, que eu não posso demorar muito aqui, mas eu queria muito trazer esse salmo para vocês. Eu sei que foi bem longo, né? Um salmo longo, mas é um salmo muito, assim, expressivo na intenção de buscar um socorro, né? Para Deus. Então, vamos lá? Você novo que está chegando, se inscreva no canal, tá bom? Aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha toda, já estará escrito. Procure aí, Elizabeth Guilhermino. Vai lá na lupinha, se por acaso você vê, se alguém te apresentou, ótimo, é só se inscrever. Mas se ninguém te apresentou e você passou por aqui e viu a minha imagem, procura saber, aperta aí Elizabeth Guilhermino e clica na palavra, no sininho, na palavrinha todas e não esquece de dar o like. Dá o like também. Dá esse like é de grande importância, né? Apertar nessa mãozinha aí, que eu chamo de mãozinha do papo firme, que é uma coisa que é verídica, o que eu venho trazer para vocês aqui. Não é nada que desonre a conduta de ninguém, mas é uma coisa muito boa que eu venho trazer para vocês quanto ao estudo da Bíblia, tá bom? Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você nova que está chegando e você é novo, tá bom? Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês.
que nós possamos continuar firme aqui, pedindo a Deus que aumente cada vez mais a nossa fé, para que a gente venha crescer, né? Crescer juntinho com Ele, na intenção de sermos todos felizes, que a felicidade, a esperança, a paz, né, a harmonia, a segurança está somente em Deus, tá bom? Eu vou ler para vocês, depois venho com a explicação. Me acompanhe, por favor. Não é muito grande, né, esse capítulo, eu vou pular alguns versículos, vou procurar ser bem sucinta, tá bom? Versículo de número 1 diz assim: sobre a minha guarda estarei e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for repreendido. Versículo 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Preste atenção nisso, tá bom? O justo pela sua fé viverá. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal, soberbo, que não permanecerá, que alarga com o inferno a sua alma, e é como a morte, que não se farta, e ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Vamos pular lá para o versículo de número 9, que diz assim: ai daquele que, para sua casa, ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Versículo de número 13. Porventura não vem o Senhor dos Exércitos com os povos dos exércitos, que os povos batalhem pelo fogo e os homens se cansem em vão? Gente, eu tô atropelando um pouquinho, eu tenho que ler com mais calma, para mim não me perder aqui, desculpa, tá bom? Versículo de número 16, que diz assim: serás farto da ignominia em lugar de honra. Ignominia são pessoas desonrosas, tá? Bebe tu também, e ser como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor voltará a ti, e ignominia cairá sobre a tua glória, será desonrado. Versículo de número 18. Que aproveita a imagem de escultura, depois que a esculpiu o seu céfice, ela é imagem de fundição que ensina mentira, para que quem a formou confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai daqueles que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, vamos aqui entender, eu procurei ser bem sucinta em alguns versículos, mas eu quero deixar bem claro uma coisa para vocês. Aqui no versículo de número 1, ele está falando sobre a minha guarda estarei sobre a fortaleza, me apresentarei e vigiarei. Então, ele está querendo dizer aqui que no caso aqui, deixa eu ler para você, o estado do chefe lá, do rei, né, que era o rei Nabucodonosor, não era muito bom. Ele teria que mudar a mentalidade dele. Você entende? Ele teria que mudar a mentalidade dele. Então diz assim, ó, isso peraí, eu tô voltando lá atrás na história que fala sobre o Nabucodonosor, né? Que ele vem falando no versículo 11 do capítulo 1, ele vem falando que então muda a sua mente e seguirá e se fará culpado, atribuindo este seu poder ao seu Deus. Então aqui ele estava falando que o estado do espírito de Nabucodonosor teria que mudar a mentalidade dele sobre a nação, sobre a cidade lá de Judá. Mas aqui no versículo de número 1, que está falando sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, aqui nesse versículo,
está falando que diante dos conflitos, das coisas que estavam acontecendo lá, Abacuque, o profeta, né, no caso aqui o profeta Abacuque, ele, o profeta Abacuque, ele decidiu apresentar a Deus as suas angústias. Então ele estava conversando com Deus e ele decidiu botar para fora, falar com Deus tudo aquilo que estava afligindo ele, todas as angústias dele. E ele esperava confiante pela resposta de Deus. Ele esperava que Deus desse logo uma resposta para ele, mesmo que na intranquilidade dele, porque ele estava intranquilo. E ele pedia que Deus o fortalecesse e declarasse para ele quantas coisas que ele estava vendo lá na cidade, né? Naquele local lá. Então, somente Deus que pode trazer a segurança e o caráter perfeito para qualquer pessoa ou para qualquer engano, pessoa que gosta de enganar o outro. As pessoas tinham mente assim perversas, né? Eles buscavam o que não era deles e tomava posse, chegava e dizia que ia tomar posse e tomava posse do que não pertencia a eles. Então, Deus julgava essas pessoas, Deus estava vendo tudo aquilo e julgava, né? Deus tinha que agir de alguma forma para mostrar que ele era Deus, e mesmo o povo tendo que esperar, né? Porque nada era no tempo do que o povo queria, né? Conforme o profeta aqui, o Abacuque, na indignação dele, conversando com Deus, falando sobre as aflições dele, queria. Então, às vezes, a pessoa quer expressar, né, alguma coisa que não está sendo boa e não consegue direito expressar aquilo. Então, ele começou, decidiu, então, pedir a Deus que o tranquilizasse, o fortalecesse, mas que tirasse ele daquelas aflições diante das coisas que ele estava vendo acontecer. E aí também fala, no versículo de número 4, fala assim: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então, enquanto as pessoas que não creem em Deus vivem por si só, vivem, né, vai vivendo, leva a vida, né, vou levando a vida como ela é, né, muitos, aqueles que creem, né, buscam estar realmente na presença de Pai, porque o justo vive pela fé, né, e viver pela fé é depender de Deus. Viver pela fé é depender de Deus, é depender das promessas, daquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus botou no seu coração, que há de se cumprir. Há de se cumprir. Eu sou muito assim de crer naquilo que Deus fala para mim, né? Então, existem há pessoas que realmente vivem pela fé, mas há aquelas que são pessoas incrédulas, pessoas que não se importam, né? Elas batalham por si só, mas não buscam estar na presença de Deus, não buscam crer que só Deus pode nos levar pelo caminho verdadeiro, pelo caminho que vai nos levar à promessa, aquilo que Ele prometeu, que está no coração da gente. E também, no versículo 6, fala assim: não levantarão, pois todos estes contra ele uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele. Então está se fazendo uma pergunta. Aí fala, ainda fala assim, ó, e se dirá: ai daquele que multiplicar o que não é seu, até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas. Então aqui está se falando de uma construção enganosa, enganosa não, de uma construção gananciosa, no caso. Eu troquei a palavra gananciosa por enganosa.
Então, aqui está se falando de uma construção gananciosa, uma pessoa que pega, que está buscando, está com aquilo que não pertence a ela, né? Tira dos outros e cresce às custas do outro. Isso é injusto, isso é injusto. Tem pessoas que ainda é violenta, tem pessoas que roubam, tem pessoas que furtam, né? Tem pessoas que querem o que é seu, acha que tem direito naquilo que você lutou tanto para conquistar e querem porque querem. E não é justo, não é correto isso, né? Isso é contra a lei do Senhor, é contra a lei, né? Então, naquela época já existia essas coisas. E nossos dias, hoje em dia, também existe, tá? Existe isso. Então, as vantagens aparentes de enriquecimento que muitas pessoas têm por aí, muitas das vezes são ilícitas, são enriquecimentos ilícitos, como a gente vê aí tantas coisas que passam na televisão, em reportagens aí, né? Até dos próprios governantes, né? Do nosso país. Então, e de outros países também, né? Então, as pessoas enriquecem ilicitamente, né? São ilícitas, tiram vantagem em cima das outras pessoas, pegam o que não pertencem a elas. E isso é vergonhoso. Isso é muito vergonhoso e traz a destruição, traz muito a destruição, porque é uma pessoa que é gananciosa, quer cobiçar o que não pertence a ela, quer pegar o que não é dela, né? Nós devemos estar com aquilo que Deus nos deu e buscar crescer dentro da honestidade, não querendo tirar o que é dos outros para crescer em cima de outra pessoa. Você entende o que eu estou falando? Então, aqui nesse capítulo de número 2 está falando sobre isso, né? Que os caldeus, no caso, eles queriam aqui, ó, os caldeus, eles queriam que não era deles, então eles seriam castigados, né? E eles foram castigados, né? Aí fala sobre a violência contra o Líbano também, já estou seguindo já lá para o finalzinho, tá, gente? Fala sobre a violência sobre o Líbano, que fala assim, porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição das feras te amedrontará, por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, à cidade e todos os que nela habitam. Então houve muita destruição, houve muito derramamento de sangue. Então lá o Senhor está destacando naquela região do Líbano que houve muito dessas coisas, né? Muita destruição, muita desgraça aconteceu lá. E até mesmo com as coisas da natureza, né? Acabou destruindo a natureza, causaram a natureza uma destruição, né? E aí Deus, né? Porque usaram de tudo que é tipo para acabar com tudo. E também começaram para fazer até deuses de pau, de madeira, né? E eles adoravam esses deuses de pau e de madeira. Você entende? Eles faziam essas coisas e achavam que não era pecado. Eles faziam um monte de coisas terríveis, horríveis, né? Que causou a natureza a destruir, né? As coisas que Deus que construiu nesse mundo, né? A natureza tão linda, né? As árvores, né? As plantações, né? Tanta coisa que Deus fez de tão bonito e esse povo lá usava de destruir e idolatrar, idolatravam aquelas com pecado, né? Como diz aqui, ó, eis que está coberto de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Peraí, deixa eu ler aqui, ó. Ai daqueles que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Então, eles usavam de idolatrar deuses de pau e madeira que eles inventavam lá, ao invés de idolatrar, amar, né, buscar
ao Deus, né? Ao nosso Deus que nós conhecemos. O que a gente busca entender com isso? Que que Deus, que nós, mesmo que nós estejamos passando por muitas dificuldades, muitas circunstâncias, coisas que acontecem na vida da gente, por exemplo, tem pessoas que vivem pela fé, né? Mesmo não tendo os recursos adequados para prover as suas coisas, para a provisão, né? Tem pessoas que vivem pela fé, que vivem mal mesmo, sabe? Às vezes você olha assim, aparentemente você olha e pensa, nossa, a pessoa tem tudo, não precisa de nada, mas não sabe lá atrás o que a pessoa está passando realmente. Não vê quantas coisas, né, a pessoa está vivendo, quantas lutas a pessoa está passando, né? Às vezes tem pessoas que vai vivendo, né? Às vezes teve uma vida linda, bela, com tudo, e de repente as coisas começam a se virar, trazer tribulação e tudo, e aí você olha assim, mas ela anda bem, né? Se cuida, tem uma casa direita, tem as coisas direitas, mas está vivendo pela fé, porque atrás de tudo isso tem lá muitas tribulações, muitos conflitos, muitos levantes do inimigo para querer destruir a vida dessa pessoa. Você entende o que eu falo? Então nós devemos crer, e crer mesmo, viver pela fé, crer no extraordinário, no impossível de Deus nas nossas vidas. Eu creio que Deus, mesmo em meio a muitas circunstâncias que a gente vive, a gente passa por N coisas, né? Você olha assim para mim, olha assim, Elizabeth, não tem problema. Tenho sim, gente, tenho muitos problemas. E Deus, a cada dia, Ele vai me ajudando, vai me orientando para mim superar as minhas dificuldades, os meus problemas, para mim poder subir por uma escada elevada, subir por essa escada onde Deus pode me levar a caminhos altos, a lugares melhores, né? Onde a gente busca ter mais paz, mais amor, mais tranquilidade, mais fartura, mais pessoas boas do nosso lado. Tá certo que a gente vai encontrar tudo que é tipo de pessoa em tudo quanto é lugar. Mas a gente tem que ser forte, pedir em Deus para Ele avivar, nos revestir da força e do poder dEle para que a gente possa prosseguir na nossa vida, tá certo, gente? Então era isso que eu queria trazer hoje para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Vamos pedir a Deus que Ele possa fazer a diferença nas nossas vidas. Que só Deus pode fazer a diferença nas nossas vidas, né? Se não for Ele nas nossas vidas, tudo... Eu nem tenho palavras para dizer que como ficaria uma vida, como fica, né? Uma vida daquela pessoa que não engrandece o poder de Deus, que não busca estar na presença do Pai, né? Somos filhos, né? Filhos do Senhor nosso Deus, né? Do Deus Todo-Poderoso, o soberano Deus, o Deus do caráter elevado, o Deus que tem um caráter limpo, que gosta de limpeza, não está na injustiça, na sujeira, né? Nas coisas que desonra. Por isso devemos nos manter honrosos e honrar ao nosso Pai, tá bom? Então eu quero ler uma oração também para vocês. Eu gostaria que vocês repetissem, se você achar conveniente, tá? Você tá aqui, repita comigo, para que Deus possa fazer a diferença na sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento em que me coloco diante de Ti pela minha fé, para lhe pedir a diferença na minha vida, pois o Senhor prometeste que haveria diferença
entre o justo e o perverso. Então, Senhor, mostra este diferencial nos meus caminhos, nos meus empreendimentos, na minha família, na minha saúde, nas minhas finanças, na minha vida espiritual. Assim como até há diferença no céu de estrelas para estrelas, que este brilho, Senhor, da cada estrela venha acompanhar na minha jornada de vida e que todos possam ver que a glória do Senhor está sobre nossas vidas. Que assim seja. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Tá bom, gente? Essa é a minha palavra amiga de hoje. Espero que você tenha entendido, e continue firme aqui comigo. Vamos continuar. Amanhã eu venho com o capítulo de número 3, né? Onde Abacuque, ele começa a orar ao Senhor nosso Deus, pedindo a ele que o ajude sobre Sigionote, né? Sigionote. Então ele pede ao Senhor que o ajude tendo misericórdia dele, porque haveria uma grande batalha, uma outra batalha que ele precisava superar, passar por aquilo, tá bom? Amanhã eu venho falar com vocês sobre isso. Que Deus abençoe grandemente, que nós possamos estar firmes aqui com o Senhor, para que Ele possa sempre nos guardar, nos proteger, nos abençoar, nos dar livramento e colocar a gente debaixo da proteção divina dEle, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu já agradeço por essa live. Senhor, muito obrigada por mais essa oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui falando com as pessoas, levando a minha palavra amiga, e que eu possa, Senhor, permanecer firme na sua presença, continuando firme aqui, levando aquilo que o Senhor bota no meu coração, para que eu possa levar o ensinamento da tua palavra, propagar a sua palavra e te louvar por muitos e muitos anos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu já te agradeço. Amém. E até amanhã, se Deus quiser. Tenho certeza que Ele quer. Tchau.